Bom dia, meninos, ou boa tarde, né? Como queiram, não sei a hora da aula. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um conteúdo sobre nivelamento. Vai ser uma aula de nivelamento. Acho que alguns professores já falaram com vocês, né? E o que é a aula de nivelamento? No decorrer do ano letivo de 2020, alguns conteúdos não foram contemplados ou não foram passados para vocês. Para vocês não ficar com esse déficit, a gente vem ao longo das aulas de 2021 tentando repor um pouco desse conteúdo. E o conteúdo de hoje de vocês é sobre a relação do território brasileiro a partir dos processos de industrialização e inovação tecnológica. Então bora lá para essa aulinha bem rápida, prática, para vocês conhecer um pouquinho desse conteúdo, beleza? Então, no processo de constituição e transformação do espaço geográfico ao longo da história, um dos fatores que exerceram mais influência foi a industrialização, que se manifestou em diferentes ritmos e períodos entre os diversos países. Então houve um período que houve a industrialização nos Estados Unidos, houve um período em que houve a industrialização na Europa e houve um período em que houve a industrialização aqui no Brasil, tá? Digamos que o Brasil foi um pouco mais tarde, certo? Por que a industrialização? Né? Que são a montagem e a criação de indústrias. Então, nesse sentido, podemos dizer que um desses efeitos foram as transformações relacionadas com o processo de urbanização da sociedade. A partir da década de 40, 50, com a industrialização brasileira, houve um processo de urbanização do Brasil. Por quê? Antes da industrialização, a atividade no Brasil era essencialmente agrícola, ou seja, dominava-se a população rural. Se vocês perguntarem para os seus avós, para os seus pais, né, vocês vão perceber que muitos moraram na zona rural e migraram para as cidades, muito em função da industrialização. Então, a relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-la, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Assim, ampliam-se os chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos do campo. Além disso, entre os efeitos da industrialização na urbanização, temos a transformação do meio rural e, por extensão, dos fatores repulsivos do campo, ou seja, elementos do meio rural responsáveis por enviar de maneira relativamente forçada a população rural para as cidades. Nesse caso, podemos citar a mecanização das atividades agrícolas, que geram a substituição de uma grande quantidade de trabalhadores por maquinários e do tipo de agrossistema adotado. Essa mecanização é intensificada pelas inovações técnicas produzidas pela industrialização. Ou seja, com a inovação tecnológica, tá? A industrialização, a própria industrialização, as empresas, vou dar um exemplo aí de Nova Veneza, a São Salvador, ao criar a indústria, criar empregos, atrai pessoas que às vezes ganhavam pouco ou viviam de diárias na zona rural e atrai ele em busca de emprego, com carteira assinada, com benefícios, né? E aí leva ele para a cidade. Além disso, um fato que forçou as pessoas a irem para as cidades foi a mecanização do campo. Se você observar até a década de 60, 70, muitas pessoas trabalhavam manualmente. Não vou muito longe nessa foto aqui, né? Colher café. Antes, milhares de pessoas, se vocês procurarem nas fazendas antigamente de café, milhares de pessoas colhiam esses cafés. Hoje as máquinas fazem isso. Ou seja, todo o trabalho feito aí por 100, 150 pessoas, hoje somente uma, duas máquinas fazem. Isso expulsou as pessoas para as cidades, certo? Então, portanto, a industrialização ela intensifica a urbanização das sociedades no sentido de propiciar a formação do êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é a migração em massa da população do campo para as cidades. Além de atrair essa migração justamente para as áreas mais industrializadas, onde há mais empregos diretos ou indiretos, produzido pelas indústrias. Então, a industrialização, a inovação tecnológica, a mecanização do campo trouxe as pessoas para cidades. Vale lembrar, né, aqui nós temos uma foto bem interessante, que a pessoa
a mesma pessoa está na roça colhendo um tipo de lavoura, as mesmas pessoas nas mesmas posições trabalhando nas cidades aí com coleta no caso, né? Então vale lembrar que não é só a atividade industrial em si que gera uma maior atratividade demográfica para as cidades, mas a dinâmica econômica por ela produzida que provoca o surgimento de maiores oportunidades em outros ramos da economia, principalmente no setor terciário, que é o comércio e serviços, né? Lojas, vendas, essas coisas, certo? Não por coincidência, os países que mais avançaram no processo de industrialização e modernização das sociedades são aqueles que mais apresentam um setor terciário como composição predominante na produção de riquezas em suas respectivas economias. No caso da industrialização e urbanização do Brasil, podemos perceber que áreas que historicamente mais se industrializaram são aquelas nas quais mais concentram um grande contingente populacional e assim encontram-se mais urbanizadas, como a região sudeste e a região sul, principalmente as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, onde se concentra aí cerca de 20% da população do Brasil, né? Boa parte em produção de fábricas. Então, além de atrair um maior volume demográfico e intensificar a urbanização, os efeitos da industrialização nas cidades também podem ser sentidos na composição hierárquica da divisão territorial do espaço geográfico. Em sociedades predominantes agrárias, o campo exerce uma relação preponderante sobre as cidades, uma vez que elas dependem do meio rural para a geração de alimentos, matérias-primas e movimentação de capital. Isso são regiões mais do interior, como por exemplo Nova Veneza, Quinta ao Sul, que depende muito da produção de leite, da produção de alimentos, né, para girar a economia. Então, com a industrialização, as cidades modernizam-se e passam a subordinar o campo, que se torna dependente do meio urbano, para o recebimento de máquinas, aparatos tecnológicos, mão de obra qualificada, conhecimentos científicos aplicados à produção, entre outros elementos. Portanto, em resumo, podemos dizer que os efeitos da industrialização na urbanização são intensificação do crescimento das cidades, concentração populacional, crescimento do setor terciário e a inversão da relação de subordinação entre campo e cidade. Esses aspectos são indicativos gerais e precisam ser devidamente adaptados para o entendimento de cada ocorrência ao longo do espaço geográfico mundial. Então, os efeitos da industrialização fez o seguinte: antigamente existia toda uma dependência das cidades do campo. Hoje, o campo depende das cidades. Hoje as pessoas têm que ir na cidade para resolver seus assuntos, para fazer compras, né? Uma parte dos seus alimentos vem da cidade, não mais produzido lá no campo, né? Então hoje o campo é mais dependente da cidade do que a cidade dependente do campo, certo? Muito em função da industrialização, da inovação tecnológica e da modernização da mecanização da zona rural. Espero que vocês tenham gostado. É um breve resumo desse conteúdo bem interessante, que é a industrialização urbana influenciando na dinâmica populacional das cidades, né, na concentração urbana das pessoas, porque que a sociedade ao longo dos anos foi se urbanizando e ainda está se urbanizando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, façam as atividades, corrijam o texto, olhem direitinho, tá? E um beijo e um abraço para vocês e até a próxima aula.